Boa tarde, doutora Giovana, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Arthur, eu sou acadêmico de medicina do quarto período da Faculdade de Ciências Médicas e eu, junto com minha colega Sofia, hoje queremos te entrevistar a respeito do ECA. A senhora está de acordo com a entrevista ser gravada e ser divulgada no nosso trabalho? Sim, estou ciente, né? Assinei o termo lá bonitinho e estou muito honrada e é um prazer. Tomara que eu possa colaborar com vocês. Agradecemos muito pela participação da senhora, viu? Inicialmente, nós gostaríamos que você falasse um pouco para a gente de você, da sua formação, qual a sua experiência na prática médica. Tá. Bom, eu me formei em 1988 pela Universidade Federal de Minas Gerais e já sabia que queria ser pediatra. E fiz, então, iniciei a minha, na época não era uma residência, era uma especialização no Hospital do Ipseng, né, Hospital Israel Pinheiro, de 89 a 91. Como era uma especialização, eu precisava, então, de prestar prova de título de pediatria, então eu prestei a prova, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, e voltei, então, para Divinópolis, que é a minha cidade, né, natal, e estou aqui, então, desde então, tá? Trabalhei 31 anos no serviço público, me aposentei o ano passado na prefeitura aqui da cidade de Divinópolis, atuei em vários bairros da cidade, tenho um consultório particular, trabalho no antigo Hospital São João de Deus, né, hoje conhecido como Complexo de Saúde São João de Deus, que é o maior hospital regional e o único hospital que atende SUS aqui na nossa região. Trabalhei 10 anos no Hemominas, já trabalhei na rede ferroviária federal, já trabalhei em algumas empresas privadas, né, sempre dentro da pediatria, e há 5 anos eu sou docente da Universidade Federal São João del Rei, e há 1 ano eu sou docente da Faculdade Presidente Tancredo de Almeida Neves, também em São João del Rei, tá? Na área de pediatria. Atuo terceiro, quarto, sexto período e internato. Então é isso. Ótimo. Então, a gente vai começar... Né? Então, a gente vai começar a fazer as perguntas. A primeira pergunta é se você acredita que o ECA é respeitado pelos profissionais de saúde e se você já presenciou alguma prática em que tenha sido desrespeitado e como que foi essa experiência. Tá. Bom, eu tentei até fazer aqui recordar nas várias áreas minhas de atuação em relação a uma situação igual a essa, né, que vocês apresentaram. Eu não me lembrei, assim, para ser sincera, assim, de uma situação específica de desrespeito, tá? Agora, refletindo um pouco, o porquê que eu não me recordei disso, né? Sendo que a gente trabalha em tantos lugares e atende tantas pessoas e sempre muito cheio as unidades de saúde, o próprio consultório, que eu cheguei à conclusão, Sofia e Arthur, que muitas vezes a gente está tão envolvido com o trabalho em si e às vezes a carga de trabalho que às vezes a gente deixa de observar um pouco, tá? Essas questões que acontecem. Mas, como vocês mandaram, né? Você me mandou a pergunta e isso me deu tempo, inclusive, de tentar buscar alguma situação. Eu pude constatar, até assim com uma certa tristeza, vamos dizer assim, que muitas vezes o estatuto é desrespeitado, sim, tá? Nas mínimas coisas. Por quê? Porque esse convite de vocês, gente, me fez voltar ao estatuto, tá? Dar assim, ler novamente, buscar algo que de repente eu não conhecia, e eu descobri muitas coisas.
Então, eu fiquei pensando, quando um pai e uma mãe, um cuidador, um acompanhante, ameaça uma criança, fica quieta, senão você vai tomar injeção, que é uma prática que a gente escuta muito, né? Em pediatria, isso é uma atitude que está levando a criança a ficar com medo. Não faz isso, que lá em casa nós vamos conversar. Tudo isso eu tenho chegado, então, à conclusão de que é uma forma de desrespeito. Então, assim, eu sempre faço muitas intervenções nesses momentos. Falo, não tem injeção, não é nada disso, aqui não tem nada. Eu costumo mostrar as minhas mãos, não tem injeção aqui, ó, vem cá, olha as minhas gavetas, abre o armário, né? Orienta os pais para não usar esse tipo de argumento. Então, eu pude constatar que isso é um desrespeito, sim, ao estatuto, a partir desse momento, sabe? A partir do momento que eu vejo um colega não planejando uma família dentro de uma outra área, por exemplo, na ginecologia, ele não planeja, né, não faz um planejamento familiar, porque isso é contemplado pelo estatuto. Começa lá no planejamento familiar, passa pelo pré-natal, passa por todas essas etapas, não é só dentro do meu consultório. Sim. Então, eu cheguei à conclusão de que eu já presenciei muitos desrespeitos, fiz intervenções, como eu contei para vocês, mas eu não me lembro, em momento nenhum eu lembrei do estatuto. A intervenção foi muito mais por afetividade, por achar que aquilo não estava correto, do que lembrando e associando isso à existência do estatuto. Muito boa pergunta, excelente. Muito bom que você conseguiu na sua prática médica, não necessariamente por uma questão do estatuto em si, né, mas por uma questão moral e de qualidade profissional sua, fazer o melhor para você tranquilizar a criança e orientar os pais a respeito desse tipo de coisa, né? É importante. Mas muitos detalhes do estatuto a gente às vezes passa despercebido. Por exemplo, uma questão muito crescente hoje em dia é o movimento anti-vacina, né? Então, um traço de desrespeito ao ECA seria, por exemplo, os pais que não permitem que os filhos recebam as vacinas. E eu acho que isso é algo que vem sendo mais presente na prática pediátrica. Você já presenciou alguma ocasião desse tipo? Algum pai que não queria que os filhos fossem vacinados? Olha, você está falando do movimento anti-vacina e eu até me lembrei. Eu estou atualmente com uma paciente, vou contar para vocês rapidamente. É uma bebezinha ela esteve comigo há uns 10 dias atrás. É uma bebê, uma síndrome de Down, primeiro filho. E essa bebê chegou no meu consultório, é um bebê de convênio. Os pais têm um nível até muito bom. E essa bebê chegou para mim com 4 meses, só tomou BCG. Só BCG. Não tomou as vacinas de 2 meses, nem as vacinas de 4 meses. Eu assustei, achei que fosse até por causa da própria pandemia e tal, né? Que a gente sabe que está limitando um pouco o acesso. E o pai é completamente contra a vacinação. Tá? Não queria, não de jeito nenhum, vacinar a criança. A mãe, que é muito dependente dele financeiramente, então ela tem uma voz menos ativa nesse contexto. Ela estava um pouquinho lá atrás dele e ela piscava o olho para mim, tipo assim, convence ele de vacinar, pelo amor de Deus, tá? E foi essa situação que eu encontrei. E ele tem todos os argumentos, ele lê muito, ele pesquisa muito. Então, tudo que a gente fala, ele rebate. E ele me pediu um lápis. Falou, a senhora tem um lápis para me emprestar? Eu falei, tem.
Na hora que eu entreguei o lápis para ele, ele abriu a caderneta de saúde da criança, naquela página das imunizações, do calendário, e falou comigo assim: está bem, eu vou fazer as vacinas, mas quais a senhora vai me indicar que eu não preciso fazer? Eu fiquei num aperto que eu falei, eu vou ter que conversar diferente, né? Convencê-lo de uma forma diferente. E ele foi me perguntando, meningite C, está tendo epidemia? Casos? Não, uma epidemia, não um aumento no número de casos. Aí ele pegava o lápis e fazia um X em cima da meningo C. Eu falei, olha, isso é por sua conta. Porque se essa menina tem uma meningite C e essa menina morre ou essa menina fica sequelada, ele vai falar, olha, tem um X aqui, foi a pediatra que falou que eu não precisava fazer. Então, vocês terem uma noção da complexidade que é isso. E a partir do momento que eu falava com ele, você precisa vacinar, ele falava, se ela tiver uma reação, a responsabilidade é sua. Então, foi uma consulta de 2h30. O paciente seguinte mandou um WhatsApp, foi embora, tá? Para casa, não esperou. E ele vai retornar. Eu não sei que tipo de sucesso que eu tive, mas é uma situação complicadíssima, complicadíssima. Com certeza. Então, isso é muito real hoje, tá, gente? Muito comum. Sim. Um outro adendo, fugindo um pouco da pergunta, pegando o que você falou. É importante a gente lembrar também que o ECA abrange desde o início da gestação, né? Os direitos da gestante, o direito ao pré-natal, tudo isso é importante também ser destacado. Né? Isso. Né? Desde o planejamento familiar, na verdade, né? Começa. Desde antes mesmo da gestação. Né? Então, partindo para a próxima pergunta, a gente queria saber, você comentou aí que você não necessariamente, por conhecimento do ECA, aplica ele já na sua prática profissional. Mas você acha que esse conhecimento a respeito do ECA é disseminado? Você acha que os profissionais da área da saúde conhecem o ECA o suficiente para exercerem a prática dele na medicina? Não, acho que não. Acho que não. Eu não sei nas gerações mais novas, né? Como vocês estão fazendo esse trabalho, porque tem uma pergunta aqui, inclusive, se o ECA fez parte da minha graduação, da minha residência. Não, porque ele não existia, na verdade. Eu formei em 88, o ECA é de 90, não é isso? Uhum. O estatuto foi criado em 1990. Ele foi sancionado como lei e tal. Então, não me lembro de Estatuto da Criança e do Adolescente na minha graduação. E olha que o departamento de pediatria da UFMG, na época que eu estudei, era fortíssimo, fortíssimo. E eu sempre fui muito preocupada e muito envolvida com essas questões sociais mesmo dentro da pediatria. Acho até que toda essa preocupação social em relação à criança e ao adolescente foi uma o que mais me inspirou a ser pediatra. E na minha residência, muito menos, porque residente, o nome do residente é trabalho, né? Então, não me lembro de nenhuma abordagem em relação ao ECA, assim, ao conhecimento, ao estudo, nada em relação ao estatuto. Então, na minha geração, das pessoas mais próximas, eu tenho dúvidas se os profissionais, tanto médicos quanto ginecologistas, falando de planejamento familiar, falando de direito ao pré-natal, falando de parto humanizado, né, dos obstetras, eu tenho dos anestesistas, né, que envolve aí, de todos os colaboradores, técnicos e enfermeiros. Eu acho, Arthur e Sofia, que a gente sabe da existência, mas eu não sei se existe conhecimento profundo ou um conhecimento mais amplo, e não acho que seja divulgado e disseminado, não. Acho que mas não. Assim, você falou que no seu caso e nos médicos da sua geração é porque realmente não teve essa informação na época da graduação.
Mas Aham. e hoje em dia, os médicos formados das gerações mais novas, você acha que esse acesso continua não acontecendo? Ó, eu tenho 5 anos que eu atuo dentro das universidades, né? Uhum. Da federal há 5 anos e da particular há 1 ano. Eu já trabalhei também na Universidade Itaúna durante 4 anos e assim, eu acho que a geração de vocês, a partir do momento que eu comecei a ter mais contato com aluno, eu acho que vocês são mais antenados e mais ligados, sim, ao estatuto. Vocês brigam mais, entre aspas, por causa da manutenção desses direitos, sim. Acho que é bem diferente a postura, sabe? Bem diferente. Os alunos hoje, eles questionam, né? Tudo no bom sentido, tá, gente? Eles questionam as situações que a gente vivencia dentro das práticas, do campo de prática, citando o estatuto, citando direitos, citando cuidados multidisciplinares em relação à proteção da gestante, da criança e do adolescente, sim. Acho que tem mudado muito. E que bom que você consegue perceber, então, esse avanço, né? Eu percebo isso assim claramente, claramente. Que bom. Então, podemos passar para a próxima pergunta, né? Eu acho que a gente pode ir para a próxima, então. Você já precisou denunciar alguma situação de abuso infantil, como maus tratos, uso de drogas e abuso sexual? Já. Vou contar para vocês 2 situações que eu acho que de repente, pode abordar um pouco a 4 e a 5. Uhum. Até o ano passado, eu trabalho no Hospital São João, né, no Complexo de Saúde, e até o ano passado eu trabalhava tanto na parte de enfermaria, salas de parto, como pronto atendimento. E o nosso pronto atendimento aqui é referência em tudo que diz respeito à violência infantil e abuso sexual, tá? Então, todos os casos são, as crianças vêm para o nosso atendimento. Seja em flagrante, quando pegos em flagrante, seja por denúncia. Por exemplo, a professora está desconfiada que o aluno, a criancinha está sendo maltratada ou está sofrendo abuso. Então, ela faz a denúncia e essa criança é, então, atendida lá no pronto atendimento. Lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, muito bem estruturada, que é o pediatra, o ginecologista, o médico legista e a psicóloga. Então, quando essa criança chega, acompanhada da família, ela ou da professora, ou seja, né, quem estiver com ela é atendida por essa equipe, a gente faz o atendimento de uma forma muito lúdica, muito tranquila, a psicóloga conduz todo o processo e a conversa, e depois é que a gente passa para a parte técnica, que é a parte burocrática e a parte de coleta de material. E eu trabalhei 1 ano à frente dessa equipe, aprendi muito, e assim, eu falo que eu fico até muito comovida, porque são situações muito graves que a gente presencia, normalmente são familiares envolvidos, né, muito próximos, e o atendimento, o resultado do atendimento foi muito bom, devido a essa abordagem, esse acolhimento e essa abordagem que foi feita. Então, eu vi um lado muito triste de desrespeito ao estatuto, tá? Cada vez mais a gente atendia, assim, 2 a 3 casos, gente, por dia, né? Que é a ponta do iceberg, né? É o que aparece, mas com um resultado prático muito, muito bom, tá? Então, acho que é uma iniciativa, é uma frente de trabalho que tem que ser muito valorizada. Em relação a eu ter que denunciar, sim, eu trabalhei numa unidade de saúde aqui em Divinópolis, de periferia, e quando eu cheguei para trabalhar, tinha um casal, um senhor mais velho, uma senhora, e uma criança de mais ou menos 4 anos, eles estavam do lado de fora da unidade. Eu parei o meu carro, desci, eu estava de roupa normal,
tá? Eles não me conheciam, porque, na verdade, eles eram de outra unidade, tinham sido triados para serem atendidos lá. Eu desci do carro como uma pessoa comum, não estava de branco, não estava de maleta, nem nada. E quando eu passei, essa criança chorava muito. Então, eu parei no passeio e procurei para ver que criança que é essa que estava chorando. Quando eu vi, ele estava com a boquinha sangrando mesmo, escorrendo sangue pela boca. Aí eu achei que ele tivesse caído. O pai, esse senhor, estava encostado na grade e a mãe estava do lado dessa criança com um chinelo na mão, um sapato na mão. Eu parei e falei, nossa, o que aconteceu? Vamos entrar, fazer um curativo e tal. Aí a mãe virou e falou assim, não, ele tá teimoso. Eu dei uma chinelada nele. Eu falei, mas a chinelada aonde? Ela falou, na boca. Então, aquele sangramento era o sapato que tinha sido, né? A criança tinha sido agredida. Aí eu falei com ela, falei, olha, não é assim que se corrige, tal, conversei. Ela me xingou, falou que eu não tinha nada com aquilo, que o filho era dela. Ela nem tinha noção que eu era a médica da unidade, né? Que ia atendê-lo. E tal, e que era daquele jeito. E o pai, que era esse senhor que estava encostado na grade, ainda falou, ela em casa é desse jeito mesmo. É assim que a gente corrige. Entrei, né? E quando eu procurei saber quem era, as meninas da enfermagem me falaram, ele é da unidade e tal, a senhora vai atender. Eu falei, tudo bem. Confere para mim o endereço, para ver se o endereço que consta aqui na ficha é realmente o dela. Aí elas conferiram, ele entrou, eu consultei, expliquei tudo para ela, eu anotei esse endereço e quando terminou eu falei, bom, eu vou ligar e vou denunciar. Aí a enfermeira falou, olha, a senhora toma cuidado porque a coisa é meio perigosa. A senhora tem que tomar cuidado com denúncia e tal. Eu fiz a denúncia, mas tive que fazer anonimamente. Tá? Porque realmente eu me senti preocupada. Só um minutinho, Arthur. Só um minutinho. Essa paciente entrou, né? Voltando um pouquinho. Eu anotei e comentei com as meninas que eu ia no telefone fazer uma denúncia ao conselho tutelar para avaliar, que ela era de outro bairro. E aí eu fui avisada, né, pelas meninas que conhecem mais do que a gente esses vieses aí, esses meandros, de que eu tomasse cuidado devido ao local que essa mulher morava e que poderia ser perigoso, enfim. Mas assim, eu liguei do telefone até da própria unidade de saúde, telefone fixo, e fiz uma denúncia, mas assim, eu tive muito receio de dar o meu nome, tá? Por quê? Porque a gente trabalha no lugar, né? Tem lugares que a gente vai trabalhar que são realmente lugares mais perigosos, onde a população é uma população mais violenta, mas assim, eu não deixei de denunciar, tá? E hoje nas unidades de saúde a gente tem as assistentes sociais, né? Que dão para a gente esse suporte depois, através de visitas domiciliares e abordagens mesmo da família, de tal forma que assim a gente respeite o limite do outro, eles não se sintam ameaçados, mas a gente cumpra com a nossa parte. Porque na prática, gente, esse trabalho de denunciar, de ir atrás, ele é muito complexo, extremamente complexo. Muito Você complexo. falou que a denúncia pode ser feita, por exemplo, pela família, né? Ou por uma professora, ou até mesmo no seu caso, pela médica que esteja atendendo, ou alguém que presencie algum momento que desrespeite o ECA. Mas você pode falar um pouco para a gente como que essas denúncias são feitas? Você faz por meio de telefone? Tem um lugar onde você pode ir para denunciar? Existem aqui pelo menos a gente faz através dos conselhos tutelares, né? Existe o local do conselho tutelar, e normalmente a gente faz através do telefone ou através eu costumo trabalhar muito junto com a assistente social, tá? Eu falo que para mim, assim, dentro da minha forma de trabalhar,
é uma grande aliada ao meu trabalho, tanto no serviço público quanto no serviço particular, no consultório. Eu aciono muito as assistentes sociais, porque elas ajudam muito nessas visitas. A gente chama muitas vezes o cuidador, a família, à unidade ou ao consultório, ou ela faz as entrevistas necessárias. Eu acho que isso torna a denúncia ou a própria abordagem, a gente sai do pessoal, passa a ser algo mais institucional, mais comunitário, né? Não é a doutora Giovana que está denunciando. A gente percebeu algo, chama esse cuidador. Quando é a família que vai, a vizinha, por exemplo, a gente chama esse vizinho, conversa com esse vizinho primeiro. Então, eu faço muito, ou telefone, ou através da assistente social, que me ajuda nesse processo. Tá? A minha experiência com a ajuda da assistente social é muito, muito, muito boa. Tá? O cuidado é sempre interdisciplinar, né? A gente precisa do apoio de toda uma equipe. Vocês têm um tempinho ou vai cair? Como é que é? Não, Pode não, falar. tá tranquilo. Pode continuar. Eu tenho um paciente no consultório, olha para vocês verem, é outro tipo de abordagem, né? É um paciente, os pais são namorados, né? Eles casaram. E essa criança chegou para mim com um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor gravíssimo, tá? Muito grave. Uma criança que precisava estar, por exemplo, quase andando, ela não assentava. Bom, eu achei aquilo muito estranho e comecei a ganhar a confiança desses pais, né? Esse menino morava com a mãe e a avó. E o pai morava lá na casa dele. Tá. Muito jovens, né? O casal muito jovem e tal. E aí essa mãe, ela trabalha numa fábrica aqui de biquínis, não tem uma condição financeira muito boa. Então, ela descobriu que eu trabalhava lá perto do bairro onde ela mora. Então, ela perguntou se podia passar lá para a unidade de saúde. Não tinha problema. Então, ela ia no consultório e na unidade de saúde. Eu acionei a assistente social da minha unidade, que é uma pessoa super competente, e ela fez uma visita na casa dessa família, dessa mãe e tal. Chegou lá, o que ela encontrou? Uma avó completamente psiquiátrica, tá? Uma pessoa completamente desequilibrada mentalmente, que ficava sentada num sofá, vendo televisão, com um cachorro no colo, o menininho num carrinho de bebê e ela empurrava o carrinho com o pé. Uma criança de 9, 10 meses, amarrada num carrinho com cinto, sendo embalada, a casa, ninguém conversa, só a televisão e a avó com o cachorro no colo. O avô trabalha à noite, é vigilante, dorme quase o dia todo. E essa mãe trabalha fora o dia inteiro. Esse menino só mamava. Chorava, mamava. Inclusive, estava com o peso acima do ideal para a idade dele. Quando eu chamei essa mãe para reconversar com ela, falar, olha, nós vamos precisar fazer uma intervenção, vamos ver o que a gente vai fazer, ela me pediu, pelo amor de Deus, que não falasse nada, que não levasse assistente social na casa dela mais. Por quê? Era tudo que o pai da criança queria, precisava para tirar esse filho dela. Então, olha a situação. A angústia dessa mãe, a criança sofrendo, né, muito desrespeito, uma avó que não tinha nenhuma condição de cuidar dessa criança, inclusive, assim, até a própria integridade física dele nos preocupou muito. Um pai, né, tudo indicava que havia um desentendimento familiar ali entre eles. Então, nós tivemos que mudar a estratégia. Então, eu falei, olha, então o seu compromisso agora é comigo. Nós vamos para fisioterapia motora, nós vamos para a fonoaudióloga e nós vamos ter que dar um jeito vamos ter que arrumar uma escola para esse menino. Dentro de casa, com essa avó dessa forma, ele não pode continuar.
Então, eu fiz uma cobrança diferente, a assistente não visitou mais, para a gente não perder, porque se essa assistente insiste, gente, essa mãe foge, ela desaparece e nós perdemos. E quem que vai perder com tudo isso? A criança que vai deixar de ser assistida, né? Então, hoje, os pais estão juntos, eles estão namorando, está até harmonioso lá o relacionamento, a criança foi para a escola, ele conversa bem, ele anda. Existe, lógico, um atraso, né? Que não tem muito jeito da gente interferir, porque ele já chegou com muito prejuízo, né? Com um prejuízo muito grande de toda essa estimulação. Mas é só para vocês entenderem que na prática, às vezes, a gente tem que agir, eu brinco muito, às vezes você tem que ir comendo pelas beiradas, você chegar lá e não deixar a criança desprotegida. Tem que ter um cuidado também com uma boa relação médico-paciente, né? Muito cuidado, muito cuidado. E sempre pensando na criança, né? Na criança. Então, assim, é complexo. Então, assim, nossa, eu amei, porque eu acho que vocês dois, com esse convite, vocês me fizeram refletir muito. Eu falei, gente, nós temos que divulgar e disseminar esse estatuto mesmo, sabe? Né? Precisa de muita divulgação, de muito conhecimento. Verdade. E aproveitando a questão da denúncia que a gente estava falando, você acha que a existência do ECA trouxe maior segurança para que as pessoas possam realizar denúncias? Porque acho que situações como essas, né, de abuso, maus tratos, ou até mesmo questões com o uso de drogas ou de desnutrição, ou como a gente conversou pela questão vacinal, são questões difíceis de o médico intervir. Como você mesmo falou, muitas vezes você tem medo até pela sua própria segurança. Então, você acha que a existência do ECA traz um pouco mais de segurança para as pessoas realizarem denúncia? Eu acho que sim. Tanto acho que sim, que a gente está vendo que estão acontecendo cada vez mais denúncias e essas questões que ficavam muito escondidas, elas estão aparecendo mais. Eu vejo que sim, a gente está tendo mais visibilidade, não tenho dúvida disso, tá? Agora, como a gente tem uma descrença muito grande na questão da proteção e da aplicação da lei em si, eu acho que é aí que muitas vezes nós profissionais, como estamos muito expostos, a gente realmente tem um certo receio em relação a dar, sabe, a dar as caras. A gente tem um pouco de medo, sim, porque você sai e acha, por exemplo, um pneu de carro vazio lá na porta da unidade de saúde, né? Você acha um carro arranhado. Então, assim, a gente tem um pouco de medo, sim, apesar de saber que é lei, apesar de saber que a gente tem que fazer, mas a gente ainda tem esse receiozinho e muitas vezes a gente faz, mas não dá o nome. Mas eu acho que a denúncia anônima, ela é possível, eu acho que a gente deve denunciar, sim, e deve corrigir no momento de que a criança está sendo humilhada, né? Ajudar o colega a ver da mesma forma, por exemplo, o obstetra da unidade a ver da mesma forma que aquilo não está correto, a orientar o paciente para que ele tenha conhecimento, para que ele busque os direitos dele. Eu acho que quem tem conhecimento tem tudo, né? Então, ele tendo conhecimento que aquilo é um direito dele, ele vai buscar aquilo de uma forma com mais força, com mais vontade. Então, eu acho que a gente pode aplicar o estatuto de várias formas. De várias formas. Nesse caso desse menininho do atraso de desenvolvimento, na verdade, a gente não pôde denunciar. Eu não pude denunciar, né? Porque se eu denunciasse, eu ia causar um problema enorme ali, que já não era pequeno. Então, eu tive que respeitar e, ao mesmo tempo, acompanhar, cobrar, né, ter um compromisso e para eu poder ter resultado. Então, assim, eu estou dizendo isso assim, eu não acho que a gente desrespeitou.
Eu Sim. acho que a gente aplicou, né, o estatuto, com todo o respeito que ele exige, mas de uma forma diferente, De sabe? uma maneira mais individual que aquele caso demandava, né? Eu acho que é mais por isso é que eu acho que assim, a gente precisa conhecer o estatuto, saber que aquilo é lei, que aquilo é direito, né, da gestante, aquilo é direito da mulher, aquilo é direito da criança, do adolescente, é um direito, né? Uhum. E mostrar isso para ele e fazer uso disso na nossa prática diária, né? E você acha que, assim, essas denúncias são efetivas? O Conselho Tutelar realmente investiga, realmente toma providências quando as denúncias são feitas? Na minha experiência, sim. Sim, investiga. Eles não deixam passar. Não deixam passar. Lá no serviço que a gente atende maus tratos, né? Lá no hospital, que é uma das pontinhas do processo, que a gente atende abuso de violência e de abuso sexual, funciona assim, tá? Quando é flagrante, seja quem for, se for o pai, o avô, seja quem for, vai preso mesmo, tá? Eu não vejo nenhum tipo vamos dizer, de deixar as coisas passarem batido, de é filho do fulano, não. Eu vejo na minha experiência aqui que funciona assim. Excelente. É ótimo. Funciona assim. Eu acho que as outras perguntas já foram respondidas já, né? Pelo que eu tô Sim, vendo aqui. já foram abordadas de outras maneiras nas outras questões. Então, acho que é isso, né, Sofia? Você tem mais É, alguma coisa a acrescentar? não, acho que não. Acho que tá tranquilo, acho que foi bem completo. Então, é isso mesmo, doutora Giovana. Nós queríamos agradecer mais uma vez muito pela sua participação e ficamos muito felizes com o seu feedback, de você ter dito que o Sim, nosso convite também foi frutífero para você. Ficamos felizes de ter contribuído para você da mesma forma que você também contribuiu muito para a gente, tá? com certeza. Muito obrigada, viu, Giovana? Obrigada a vocês, bons estudos, viu? E uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, assim, façam tudo com muito amor, né? E não deixem que o sistema, o dia a dia, o ganhar dinheiro, o trabalhar muito, tire da gente esse amor e essa paixão pela medicina, né? Seja a especialidade que vocês forem escolher, porque no final o resultado é sempre certo, né? Quando a gente faz tudo com muito amor, com muita sabedoria, viu? Eu que agradeço e acho que toda vez que o aluno mexe com a gente um pouquinho, há quanto tempo eu não tocava nesse Estatuto da Criança e do Adolescente? Foi ótimo, porque eu voltei nele, revi muitas coisas e, e descobri muitas coisas que eu também não sabia, tá? Que Então, eu que ótimo. agradeço. A honra é toda minha, viu, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.